nós já tivemos 5 mensagens. A primeira sobre o Deus onisciente, onipresente e onipotente, através do nosso querido Abílio Júnior, o Bilão, Salmo 139. Depois, Deus eterno e criador de todas as coisas, poderoso, cheio de sabedoria e de entendimento, segundo Ed, Isaías 40. Deus vivo e atuante de forma contínua na igreja, Geraldo Cremonese, Efésios, nosso texto principal está lá em Efésios 3:20. Aí o Nildemar nos desafiou a sermos compromissados e ativos no serviço, uns aos outros, conforme a parábola de Mateus 25. E ontem à noite, o Wagner da Longe, nosso alemão, ele falou sobre beber da água viva e matar a sede espiritual na passagem da mulher samaritana. E a importância da adoração, da oração e de sermos gratos a Deus. E ele terminou com um versículo de João 4,42, onde os moradores de Samaria, depois de ouvirem o testemunho da mulher, pediram para Jesus ficar 2 dias com eles. Quer dizer, eles queriam mais, Jesus ficou 2. E aí, eles falaram o seguinte para a mulher samaritana: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E é daí que eu vou partir, desse versículo que você deixou aí, essa palavra para continuidade. Quero falar sobre a salvação que desceu dos céus. De alguma forma, esse aspecto do infinitamente mais de Deus já foi tratado aqui pelos que falaram antes de mim. Mas eu vou me basear num texto que é Tito 3:3-8, que resume essa ação maravilhosa do Deus Trino em benefício de toda a humanidade. Então o título dessa mensagem é Uma Vida Muito Além da Merecida. Vamos ler. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então essa carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Tito, a quem ele chamou de verdadeiro filho na fé, foi escrita no intervalo entre as prisões dele, a primeira e a segunda. E ele se encontrava na Macedônia. E antes ele tinha deixado os seus discípulos, Timóteo em Éfeso e o Tito na ilha de Creta, na Grécia, cuidando das igrejas fundadas. Então o Tito era grego, de nascimento, e participou de algumas viagens missionárias com o Paulo. Ele teve uma forte atuação em Corinto. Em 2 Coríntios ele é citado 9 vezes, ajudando inclusive no levantamento de uma oferta financeira para as igrejas pobres da Judéia.
E ele era tão chegado ao Paulo que certa vez o apóstolo não evangelizou em Troade, apesar de ter as portas abertas, porque Tito, ele estava em Corinto, não estava com ele. E o Paulo não sentiu sossego no seu espírito sem o seu companheiro. Então ele partiu para outro local. Essa carta, ela é curtinha, são 3 capítulos, e nela há orientações para a organização dessa comunidade lá em Creta, para formar sua liderança, os deveres na igreja, no lar, nos primeiros 2 capítulos, e nesse último, um olhar para fora da igreja. Nós estamos terminando um acampamento. Gostoso, maravilhoso estarmos juntos. E sempre que o pastor Abílio dá a bênção aqui, ele fala assim: que vocês sejam abençoados para abençoar outros. E é isso que eu quero deixar nessa mensagem final desse acampamento. Um olhar para fora, porque nós temos o que contar, nós temos o que falar, porque isso aconteceu conosco. Então, os cretenses, eles tinham a fama de serem mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, está aí em Tito 1:2, como todo ser humano sem Cristo em sua vida. Características evidentes que a gente vê nesse versículo 3 que nós lemos: nécio, ignorante, insensível, sem entendimento da própria perdição espiritual, alienado de Deus, com a visão obscurecida, desobediente, contrário ao alinhamento às autoridades de qualquer tipo, aos princípios de vida na família, no casamento, no trabalho, desgarrado, que não dá ouvidos aos ensinos, às exortações, anda por um caminho errado, escravo de paixões e prazeres, vive só em busca de diversão, de satisfação pessoal, sendo enganado, controlado pela sua vontade, pelas forças malignas, malicioso. Isso está relacionado à maldade, uma ruindade ativa, não só de desejar, mas de praticar, uma hostilidade voltada para prejudicar, para enganar, para ferir, inclusive na área sexual. Invejoso, vê com maus olhos o que a outra pessoa é ou o que a pessoa tem, porque quer que seja seu. E aí chega no ápice, é o odioso e odiando uns aos outros, né? É a junção do que nós vimos até agora que leva a um coração duro, a agressões contra o outro, um comportamento embrutecido, marcado pela indiferença, aquele vulcão que está pronto a explodir a qualquer momento. Que solução poderia haver para a gente assim? Como pessoas enganadas e escravizadas salvariam a si mesmas? Seria possível deixar essa disposição mental, esse tipo de vida? E aí entrou o infinitamente mais de Deus. Aleluia! Exatamente porque não só os habitantes da ilha de Creta precisavam de salvação, mas nós também. Será que você pode bater aí e falar, eu também? Por causa do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa escravidão, a salvação do ser humano era e continua sendo o desejo de Deus. Então o apóstolo explicou a Tito o envolvimento das 3 pessoas da Trindade nesse processo da salvação, que é um processo perfeito, contemplando o presente, o passado e o futuro. Então, olha os versículos 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Primeiro, a manifestação de Deus, Deus Pai. Foi necessária a intervenção direta do Todo-Poderoso. Ele tomou a iniciativa em nosso favor. Uma interferência providencial para evitar a morte espiritual da humanidade. Veio atrás de nós, nos resgatou de nossa terrível situação, de completo desespero moral e espiritual. E como é que Deus fez isso? Primeiro, demonstrando como Salvador que é sua benignidade para os ingratos e para os maus. Essa é a natureza de Deus. Ele tem uma disposição favorável para o bem, de modo constante, para abençoar, para trazer consolo, para perdoar pecados, para compartilhar do que é propriamente seu e do que Ele tem de melhor para nós. E além de benigno, também compartilhando o seu amor para com todos, que é o significado da palavra filantropia em grego. Essa distribuição do amor, o seu interesse por toda a humanidade, sem exceção. Para Deus não há diferenciação de raça, de cultura, de cor, de idade, de condição social. É esse amor que inclui, que abraça, que agrega, que cura. Amor expresso pela entrega do seu Filho único, para ser injustiçado e para morrer indignamente. E essa ação de Deus de salvar não foi provocada por nossas obras de justiça. Não foi isso que tocou o coração do Senhor e Ele se voltou para nós. Não existe nada que nós possamos fazer que garanta o nosso próprio resgate espiritual, remissão ou libertação da escravidão e escuridão. E aí entrou a sua misericórdia, benignidade, amor, misericórdia imensa e que se renova a cada manhã. Quem merecia ser castigado pelo orgulho de viver longe de Deus e de se vangloriar disso, recebeu atenção. Foi chamado para estar perto do Criador, inclusive da estrelitza ali, ó, aquela flor que foi citada numa das mensagens. Olha lá, ó, é aquela amarelinha ali, linda. Depois você pode chegar mais perto e ver. Não pode cortar nem levar para casa. Só olhar e contemplar. Quem deveria ser punido com a morte, desfrutou da compaixão, do alívio da sua dor, do socorro, do auxílio, para desfrutar de um relacionamento eterno. Então a nossa salvação foi firmada pela misericórdia, estendida aos que não podiam salvar a si mesmos, e que fez Deus Pai enviar Jesus para se sacrificar numa cruz. Ele nos salvou. Será que você pode repetir isso? Ele nos salvou. Ele me salvou. Aleluia! Salvação tem sua origem no coração de Deus, por causa da sua benignidade, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. E o Espírito Santo teve a sua participação. Versículo 5, a segunda parte, e o 6, o início. Ele, Deus, está se referindo a Deus, nos salvou, mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente. Então é o segundo ponto, o derramamento do Espírito Santo. Foi o meio preparado para a salvação humana, segundo o apóstolo Paulo, para o novo nascimento, para a oportunidade de se tornar uma nova criatura em Cristo. Porque a raça original, criada, passou a ser inútil por causa do pecado. Foi necessária a criação de outra. E o homem espiritual precisou ser gerado de novo, a partir do zero. Por isso que aí fala regeneração, gerar de novo. É o que acontece no batismo das águas. Esse lavar regenerador do Espírito é a forma visível de demonstração pública da fé em Cristo, de algo que aconteceu interiormente primeiro, pela ação do Espírito Santo, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então a operação do Espírito passou a ser fundamental para o ser humano entender que a queda do pecado não era definitiva, que havia uma saída, não pela força pessoal, mas pela persuasão do Espírito Santo. E no batismo, nós vemos o infinitamente mais de Deus, mais uma vez. A pessoa é inserida na morte de Cristo, e ao sair das águas, o poder que levantou Jesus ressuscita essa pessoa para uma nova vida. Assim se deu comigo, assim se deu com você, e vai acontecer com todos aqueles que se entregarem ainda a Jesus, reconhecendo-o não só como seu Salvador, mas aquele que vem reinar na sua vida. Os pecados são perdoados, a integração no corpo vivo de Jesus, onde Ele é o cabeça. Essa mesa onde nós vamos participar hoje, ela tem um dono, ela tem um Senhor que preside, e quem preside é Jesus, e nós nos reunimos em torno dele. Esse é o motivo que estamos aqui, e nós recebemos pelo batismo o Espírito Santo, que vem para morar e vem para habitar em cada um de nós. E a partir do batismo nas águas, passou a ocorrer o lavar renovador. Primeiro o lavar regenerador, agora o lavar renovador, que é citado aí no versículo 5, que é uma atuação constante para a transformação do nosso caráter, para uma vida santa, que agrada ao coração de Deus. Sozinhos também não conseguimos. Por isso a presença do Espírito é fundamental para nos levar a essa semelhança a Jesus. E Deus fez assim, para que a cada nova queda no pecado, existe essa certeza de quando confessamos, o sangue de Jesus é acionado, limpando tudo aquilo que nos afasta da comunhão de Deus, mediante o arrependimento, e que nos permite seguir em frente na caminhada. É o sangue de Cristo que nos limpa. O sangue da nova aliança. Essa aliança que não foi feita com base na morte dos animais, mas que foi feita em Cristo, através do Cordeiro Santo, sem pecado, sem mácula, que morreu na cruz por nós. E esse sangue do justo, que morreu pelos injustos, que somos nós, nos limpa e nos purifica de todo pecado.
E o derramamento desse Espírito se deu em abundância. O texto que fala na versão Almeida Revista e Atualizada, a palavra é ricamente, de modo rico, de forma exagerada, copiosa. Deus fez assim para nos salvar, deu o seu Espírito sem medida, muito, 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 muito mesmo, que nem nós podemos imaginar. E Ele quer que nós experimentemos essa fartura, dia a dia, que desfrutemos de um relacionamento de proximidade com esse Espírito, que concede dons para o serviço no corpo de Cristo, que gera fruto que nos faz parecidos com Jesus, que fortalece o nosso testemunho onde nós estamos inseridos. Então, nessa passagem de Tito 3, nós vimos até agora que o apóstolo explicou sobre a salvação que é manifestada na benignidade, no amor e na misericórdia de Deus. Agora, no derramamento do Espírito Santo, mediante o seu lavar regenerador e renovador de forma abundante, contínua, rica. E aí o texto chega em Jesus. Esse movimento aqui que eu faço, tem um irmão que fica meio incomodado. Então eu vou tentar fazer mais lento, porque ele estava prestando mais atenção no que eu faço assim, né? Correndo a página, do que naquilo que está sendo dito. Se estiver atrapalhando, abstraia isso de mim. Abstraia a minha presença aqui na frente, fecha os olhos e presta atenção, pelo menos naquilo que eu estou falando. Então vamos lá. Versículos 6 e 7. O Espírito Santo, que Ele, Deus, estou vindo lá do versículo anterior, derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Terceiro, a justificação em Cristo. Qual a ligação entre Jesus e o Espírito nesse texto? Foi por meio de Cristo, após subir aos céus, que se deu a atuação plena do Espírito Santo em todos o que o receberam. Receberam Jesus e foram feitos filhos de Deus pela fé. O Espírito Santo, o poder de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. Antes de morrer, Jesus disse aos discípulos que não os deixaria sós e que eles receberiam um outro Consolador, que Jesus era o primeiro. E depois de ressurreto, Jesus esteve com eles, os discípulos, por 40 dias e falou que esperassem a promessa do Pai em Jerusalém, o batismo do Espírito Santo. E aí aconteceu o Pentecostes, ali naquele cenáculo, com os 120 reunidos, foram cheios da presença desse Espírito, passaram a falar em outras línguas, impactando as pessoas ali presentes. E assim como Paulo falou no versículo 4, que Deus era o nosso Salvador, agora ele citou Cristo como nosso Salvador. E não há nenhuma incongruência nisso, mas demonstra a mesma verdade, mas com atuações diferentes, porque aqui apareceu a graça do Filho, que alcançou os culpados e não merecedores, e a justificação que veio como um presente, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da morte expiatória do Filho, nós fomos declarados justos diante de Deus, diante de todos os acusadores.
sendo o principal deles o diabo, e justos diante da lei, que exigia um pagamento pelo pecado. Cristo quitou a dívida que era minha, que era sua, que era nossa. Ele nos substituiu, Ele se fez justiça por nós. E nós notamos, de novo, o infinitamente mais, agora de Cristo, não só como Salvador, mas aquele que veio para reinar, porque devido à sua ação, que nos justificou, não por nossa conquista, eu repito, nós ganhamos a condição de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se fomos feitos filhos, então participamos das coisas de Deus, juntamente com Jesus. Fomos alçados à posição elevada daqueles que têm acesso a todos os tesouros do Pai, as bênçãos na vida presente e no porvir. Como herdeiros, nós alimentamos a expectativa de que um dia nós receberemos toda a plenitude de Deus no céu, que é a vida eterna. A comunhão contínua com o Senhor, algo inimaginável, mas uma certeza para os que se tornaram filhos, que começa aqui, mas vai ser plena quando estivermos na presença do Senhor, participando também dessa mesa, só que lá. Que grande gentileza de Jesus em compartilhar a sua herança. E eu concluo. A intervenção da Trindade foi imprescindível para a salvação do ser humano, devido ao pecado, à culpa, à escravidão que recaiu sobre ele, sobre nós, através de Adão. Deus Pai tomou a iniciativa, não foi nosso mérito, manifestando sua bondade, amor, misericórdia, ao oferecer seu Filho único para morrer na cruz. A obra interior, pelo Espírito Santo, por quem somos nascidos de novo e continuamente renovados, de modo abundante, rico. Pela graça de Jesus, Salvador e Senhor, nos tornamos filhos, herdeiros, fomos declarados justos, diante de Deus, da lei, do inimigo, na expectativa dessa vida para sempre com Ele. E diante dessas palavras verdadeiras que Paulo repassou a Tito, há uma chamada final para a prática da salvação, que são as boas obras, que está no versículo 8 desse capítulo 3, finalizando. Fiel é essa palavra. O que essa palavra é? Cutuca quem está perto de você aí. Essa palavra é fiel. Não é a minha palavra. E nem a palavra do apóstolo Paulo. É a palavra fiel. É essa palavra. Ela é verdadeira. Ela é real. Ela é para ser cumprida nas nossas vidas. E quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente. Olha a positividade desse texto. Para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vocês repararam? Os que têm crido em Deus. Você tem crido em Deus? Então você tem um compromisso de andar nas boas obras. As boas obras não servem para a salvação, nós vimos, mas são o seu fruto.
e são a evidência de um comportamento exemplar, um testemunho abençoador de quem recebeu pessoalmente uma vida infinitamente mais além daquela merecida ou imaginada. Exatamente por isso que nós precisamos compartilhar com outros essa plenitude da salvação desse Deus Trino Todo-Poderoso. É isso que faz alguém que recebeu uma vida muito mais, infinitamente mais. Saia desse acampamento com um olhar para fora, repartindo essa salvação que você tem pela graça e contando tudo o que Deus fez e que tem feito na sua vida, e mostrando essa fidelidade da palavra, que são as promessas que Deus tem, não só para você, mas para outros, que estão contidas aqui, como lemos, e que eles precisam ter conhecimento. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.